Ok, estamos iniciando aqui o quarto dia da Game Jam e hoje eu tô focando mais na parte de game design e nos planos para implementar o que a gente já colocou aqui, né? Dos controles de som dentro de um jogo de plataforma. Então eu fiz um planejamento aqui para como fazer isso. Vou passar aqui. Prontinho. A ideia que eu coloquei aqui, ó, pode ver aqui, isso aqui resume muito bem. Eu vou fazer um sistema com vários níveis, né? Idealmente, isso aqui já é um plano até um pouquinho pro pós-game jam. Eu pretendo dar uma continuação para esse jogo, né? Depois que acabar a jam. Gostei bastante da ideia. Que é fazer um sistema de níveis, ó. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6. Com os objetivos pegos, certo? E um tempo, um recorde, que considera você ir do começo até o final do nível normal. E do começo até o final do nível pegando todos os objetivos extras, né? As estrelinhas. Eu não sei se eu mencionei isso no vídeo de ontem, acho que ainda não tinha comentado essa ideia, mas eu vou fazer um sistema de estrelas parecido, para quem sabe, né, parecido com o de New Super Mario Bros. Cada fase tem 3 estrelas, né, que são desafios alternativos, são lugares mais difíceis de chegar, uma rota alternativa para o personagem pegar, e aí você pegando essa rota alternativa, você tem o prêmio de ter uma estrelinha a mais. Isso aqui do checkpoint com o tempo, eu realmente não sei. Eu não sei como fazer ainda, mas enfim, isso é um detalhe, é um extra, né? Eu acho que até a parte da estrela eu consigo fazer. O controle de sensibilidade, eu cheguei a olhar aqui, ó. Using cell phone sensors for 3D transformations, você realmente consegue fazer utilizando o controle, acho que é o magnetômetro e o giroscópio. Você consegue controlar o eixo X, o Y do celular, desse jeito aqui, ó, do que eu queria, usando a própria API do Godot. Sendo que isso, no caso, vai ficar para o final. Isso aqui já são planos que eu tenho para fazer o tutorial, o que eu quero mostrar para o jogador. E por cima disso, eu também listei aqui algumas fases, ó. Umas fases aqui, um para mostrar o sistema de aceleração aqui, outro para mostrar o sistema de aceleração com freio. Isso aqui é para controlar a altura, né, usando o microfone. Isso aqui é um sistema que tem tipo um hazard, né, um obstáculo para você passar usando o microfone, um obstáculo maior. E isso aqui encapsula bem o que eu quero mostrar no tutorial. Inclusive mostra na parte dos checkpoints, né. Que você, depois de pegar o checkpoint, você volta só daquela parte, não o jogo todo. E também que o jogo não tem um sisteminha de vidas. Já mostra bem a ideia do jogo, talvez possa mostrar o timer. E eu posso incluir isso como se fosse uma fase de repente, apesar de não ter como mostrar muito bem as estrelinhas, né? Enfim, pode ser muito bem usado como tutorial. Essa parte daqui eu posso expandir depois, o conceito. E aqui uma série de hazards, ideias que eu posso fazer, ó. Um obstáculo no ar, obstáculos móveis, projéteis e uma ideiazinha aqui de design que eu tive para você pegar e obscurecer o nível do lado de fora. Você deixar só essa parte daqui, ó, como um hazard, não usar um abismo, por exemplo, para liberar o jogador para explorar, né? Não punir ele por pular num canto que ele não sabia que não podia. Tava jogando um jogo que era desse jeito. Esses dias eu joguei um joguinho assim. Tem certos abismos que se você pular você ganha. Você encontra uma área secreta, e outros que você morre se você pular. Então, né? Tem esse porém. E deixa eu ver se tem mais alguma novidade. Sim, temos sim. Temos a parte já das animações, né? Eu vou fazer as rodinhas separadas do skate. E um personagemzinho dando uma inclinadinha de leve e uma inclinadinha maior, para mostrar a inclinação que tá, né, o celular, para pegar a inclinação e mostrar a aceleração. Aqui vai ter o sisteminha de freio, né, de partícula, quando você está freando sai uma faísquinha. Eu decidi não usar o spreadsheet para a roda, né, eu vou fazer a rodinha girar usando os próprios nodes do Google Doll. Isso aqui já facilita a minha vida. Fazer uma animaçãozinha para a cara do boneco, provavelmente. Algo com os braços, né? Eu vou dar uma pensadinha nisso. Mas o principal... Deixa eu ver. O principal é isso aqui.
que eu vou fazer o controle num jogo de plataforma. Provavelmente não, né? O plano é esse. Eu vou pegar um jogo de base, né? Algum dos recursos open source que tem no Godot, no site, e vou modificar ele para o que eu quero. Para eu já ter, por exemplo, o sistema de tileset, para não ter que implementar isso do zero, a gravidade. Vou ter já aquela base, mas vou fazer modificações para encaixar no modelo do meu jogo. No caso, vou usar o HJKL, né, como no lugar das setinhas, que é o padrão para jogos de plataforma. E eu vou utilizar o controle, aquele controle de altura, sem o microfone. Na verdade, eu vou pegar só um jogo que eles... Eu sei. Eu sei porque eu fiz isso ano passado, né? Eles deram um jogo de base, a gente modificou para fazer o jogo da Game Jam do ano passado. Para economizar essa parte do controle de plataforma. Isso aí ajuda bastante. Ajuda bastante, como se fosse um asset. Eu vou pegar o sistema de tilesets, certo? E a física do jogo, só que dessa vez eu vou fazer o que eu não fiz antes, né? No jogo que eu peguei ano passado, que é modificar completamente o sistema de controle. O HJKL vai ser a aceleração maior. No neutro, né? Só ele continua deslizando até perder a velocidade. Esse aqui é o freio, outro freio, né? Respectivamente a mesma coisa ao contrário. Pro outro lado, né? Pro outro lado, se ele estiver pro outro lado, enfim, vocês entenderam. Esse aqui vai ser o freio, o super freio, etc, etc. Então, isso aqui eu vou colocar no jogo que já tem lá. E no lugar do microfone, que eu ainda não vou implementar, eu vou colocar uma barra de espaço, sabe? Um input genérico para servir como se fosse o jogador soprando, já para fazer o sisteminha funcionando. E não vai dar muito trabalho, eu imagino. Eu vou já colocar com um personagemzinho. Então eu vou pegar um jogo que já existe e implementar ele com esse personagem aqui, com esse sistema de inclinação e freio, provavelmente já. E esse daqui eu vou colocar também como sistema de controle. Então, no momento que eu tiver o sistema de controle pronto e o sistema de animação pronto, certo? Eu primeiro passo substituo o controle de salto, né? O controle de salto pelo sistema do microfone. E segundo lugar, eu substituo a parte do isso aqui é HJKL, pelo sistema de inclinação do celular, que está descrito aqui, ó, pelo que está colocando aqui. Então vai ser um projeto em 3 partes, né? A primeira parte já foi, que é o controle de microfone. Depois vai ser essa parte aqui só do jogo mesmo. O outro é o controle de movimento. E a gente juntando tudo, a gente vai ter o jogo pronto. E aí a gente exporta para celular e vê como é que ele fica fora do ambiente do computador. Essa última etapa eu acho que marca o final da Game Jam na parte técnica, nessa última parte do que eu queria entregar para esse projeto. Por último, seria interessante, já com isso tudo pronto, fazer um sistema de níveis, né? Fazer um sistema de níveis já com essas fases básicas aqui, um sistema inicial, colocar a parte dos checkpoints, dos menus. Isso aqui provavelmente já está um pouquinho além do escopo, né? Já está um pouquinho além do escopo. Provavelmente, tipo, eu digo, talvez só dê para fazer uma fase só. Talvez eu faça uma fase só, mas se sobrar tempo eu quero já fazer um sisteminha de menu, já para mostrar o que eu tenho em mente para etapas futuras desse projeto. E é isso aí. Este é o projetinho até agora, né? Que interessante a fase, tipo, a altura, fazer umas fases. Já tem umas ideias um pouquinho além dessas daqui, por exemplo, um obstáculo
um objetivo que esteja lá em cima, que o jogador tem que pegar, aí ele consegue controlando só a altura, né, que a bola estoura, ele cai. Então isso aqui tem muita margem, tem muita coisa para fazer. Eu gostei bastante do modelo. Eu pensei, na verdade, a inspiração para mim nisso tá sendo as fases da capinha do Mario World, porque é um poder muito forte, né? Acho que nunca teve um negócio tão absurdo quanto esse em outro jogo de Mario, porque permite você fazer a fase inteira sem encostar no chão, mas ele ainda assim tem fases específicas, né? Ele tem fases feitas para esse power-up, né? Para você não fazer um jogo inteiro aqui embaixo, que o jogador só pode ir lá em cima, passar a fase toda e voltar. Como se não fosse ignorar a fase, né? Então ele consegue equilibrar bem isso. E é isso aí. Esse foi o update da parte plataforma do jogo. Ok. Um update rapidinho aqui, ó. Começando a fazer o modelo do sprite. Resolvi começar pelo sprite para depois incluir ele num template de plataforma. Algum template de plataforma que eu achar. E esse aqui, ó, era o joguinho que eu tava falando ontem, é Fancy Paints Adventure. Que eu falei que fazia sentido usar no lugar de uma animação de pixel art, ó. Eu quis dizer mais ou menos isso. Como é um negócio fluido, não tem... Enfim, isso não é pixel art, né? Essa animação de vetor. Então eu pensei em algo mais próximo disso. Dito isso, o que eu fiz até agora, tá aqui, ó. Ainda tá bem pixelado, na verdade. Eu acho que... Você vê aqui, ó, eu fiz um negócio... Eu fiz num canvas um pouquinho maior, né? Isso aqui a princípio era 256 por 256 os pixels, né? E eu já separei aqui em camadas, né? Já tá separadinho, então quando for passar pro Godot, já vai estar preparadinho isso. O Godot ele já consegue separar bem certinho. Aqui são pixel artzinha, eu já decidi um pouquinho um tema, né? Ou a espessura do outline, utilizar aqui um modelinho que eu consiga fazer animações legais, assim, usando rotação, mesmo sendo pixel art, né? Eu disse que não ia ser pixel art, mas ainda tá bem pixelado. Eu vou ver como é que vai ficar o efeito, mas pro longo prazo eu provavelmente vou utilizar um canvas um pouquinho maior, assim, pro longo prazo eu digo fora desse projeto, né? Eu achei que 256 já seria o bastante para fazer um efeito mais parecido com esse daqui, mas não foi, não consegui ver o pixel direitinho, inclusive eu desenhei a roda pixel por pixel para garantir que tivesse um efeito legalzinho quando fosse colocar o efeito de rotação que eu vou colocar pela engine, né? Então é isso aí. Essa é assim que tá ficando a pixel art, já com mais ou menos estabelecido aqui. E aqui temos a primeira versão do personagem principal. Tá mais arrumada na proporção do corpo, vou ver um pouquinho, separar o rosto dele numa camada própria também, né, para fazer uma animação dele mastigando chiclete, mas o princípio é esse daqui. E só mostrando aqui o resultado do primeiro sprite, o PC acabou de travar. Eu acho que pode ter tido alguma coisa a ver com o Proton do Linux rodando, com alguma coisa assim. O PC simplesmente não aguentou e travou, tive que refazer essa parte da animação. Vou mostrar agora, ó. Eu tinha esses 4 frames aqui, que é ele mastigando chiclete, né? Aí eu perdi na hora que travou, mas eu consegui refazer rapidinho. Opa, piscou. Essa tela que tá bugada, mas enfim. Com um driver do monitor que não pega. Diversão. O monitor às vezes dá uma flicada, mas é normal. Não é normal ele travar e perder tudo, mas é isso aí. Isso aqui é animação, ó. Prontinho. Isso aí, ele mastigando chiclete. Aqui os frames passandinho, ó. Tinha um a mais, mas eu gostei assim. Eu gostei desse jeito. Eu vou manter assim e já vou fazer ele fazendo a bola de chiclete. E essa foi a animação e a travada do meu PC.
Ok, atualizando aqui, eu finalizei os sprites. Vou já para a próxima parte, que é colocar eles no Godot, né? Fazer ele funcionar na engine. Aqui, ó, a animação dele andando, né? Vai ter as rodinhas girando. Cadê? Opa! Vai ter as rodinhas girando quando estiver dentro do jogo. Vou fazer isso por lá mesmo. Aqui ele fazendo uma bolha, né? Olhando pra cima, fazendo a bola de chiclete. Aqui a animação quando o chiclete estourar. Ó, quando estoura ele vai mostrar ele caindo assim. Aqui as gotinhas aqui de suor, a mãozinha dele mexendo, caindo. E por último eu fiz um sprite aqui dele quando for atingido. Certo? Então, o próximo passo é colocar dentro da engine. E eu já dei uma pensadinha melhor agora. Eu dei uma pensadinha melhor em como eu vou fazer. E eu não vou usar nem o sistema de... Olha aí, o PC flicando. Para resolver isso, você bota ele no monitor único. Cadê? Céus, pronto, aqui. Monitor único. Parou de explicar. Ó, isso aqui eu vou colocar dentro de um plataforma normal. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar sistema a animação, né? Vou colocar aceleração. Eu vou fazer realmente só com esquerda e direita por enquanto. Vou deixar a parte do... Vou fazer a parte daquela aceleração e superaceleração para depois. Por enquanto eu quero focar em colocar esses sprites aqui e já começar a trabalhar no sistema, né? Isso daqui, no momento é o que está me preocupando. É fazer a parte da animação do chiclete, fazer funcionar. Vou fazer inclusive um protótipo aqui no sprite, né? Ver como é que vai ficar, tipo, o transforme, né? Como é que vai ficar relativa a bolha ao sprite que tem aqui. Mas, no geral, estou bastante satisfeito com os sprites. E é isso. Ó, fazendo um testezinho rápido aqui com animação. Esse aqui eu vou fazer programando de fato, né? Esse aqui eu não pretendo utilizar um sprite para isso, né? Esse aqui eu provavelmente vou desenhar usando uma chamada, um círculo, desenhando a partir daqui, ó. Vou mostrar a animação aqui. Tá vendo, ó? Dá pra fazer um efeito bem legalzinho. No caso, isso aqui eu tô fazendo ampliando o raio de 2 em 2, né? O círculo começa com tamanho, acho que é um raio 2 e vai ampliando para 4, 6, 8 e aumentando o ponto central dele. Eu achei que ia ficar um negócio um pouquinho mais estático, mas vai ficar bem dinâmico até. Vai ficar até... Como é que se diz? Eu não tive nem que fazer nada, ó. Se você observar aqui o pixel, ele tá quase normalzinho aqui na base da animação. Então, acho que deu bem certinho com o que eu tava pensando. Eu quero ver como é que vai ficar para programar isso. Como é que faz, eu ainda não sei como é que eu vou fazer o círculo, né? E como é que eu vou desenhar uma hitbox nisso. Que seja compatível com ele, mas como é um círculo, né? Eu acho que seja totalmente possível. Vou continuar fazendo aqui, vou ver como é que fica com a bola no tamanho maior, né? Vou começar a aumentar, subir o raio de 4 em 4 só para testar. Mas é isso aí, esse foi o teste da animação da bola. Ó, fazendo um testezinho rápido aqui com animação, esse aqui eu vou fazer programando de fato, né? Esse aqui eu não pretendo utilizar um sprite para isso, né? Esse aqui eu provavelmente vou desenhar usando uma chamada, um círculo, desenhando a partir daqui, ó. Vou mostrar a animação aqui. Tá vendo, ó? Dá pra fazer um efeito bem legalzinho. No caso, isso aqui eu tô fazendo ampliando o raio de 2 em 2, né? O círculo começa com tamanho, acho que é um raio 2 e vai ampliando para 4, 6, 8 e aumentando o ponto central dele. Eu achei que ia ficar um negócio um pouquinho mais estático, mas vai ficar bem dinâmico até. Vai ficar até... Como é que se diz? Eu não tive nem que fazer nada, ó. Se você observar aqui o pixel, ele tá quase normalzinho aqui na base da animação. Então, acho que deu bem certinho com o que eu tava pensando. Eu quero ver como é que vai ficar para programar isso.
como é que faz, eu ainda não tenho, não sei como é que eu vou fazer o círculo, né? E como é que eu vou desenhar uma hitbox nisso, que seja compatível com ele, mas como é um círculo, né? Eu acho que seja totalmente possível. Vou continuar fazendo aqui, vou ver como é que fica com a bola no tamanho maior, né? Vou começar a aumentar, subir o raio de 4 em 4 só para testar. Mas é isso aí, esse foi o teste da animação da bola. Aqui ó, testando com velocidades diferentes, né? Aqui é fazendo mais a parte aí do... essa aqui tá subindo de... começa subindo de 2 em 2, depois sobe de 4 em 4, no último 8 em 8. E isso aqui foi o limite, né? O tamanho máximo do pincel do Sprite, né? Que é o que eu tô usando para fazer os sprites. É esse daqui que chega. Isso aqui vai me ajudar na hora de programar, na verdade. Posso observar mais ou menos o padrão que o raio disso aqui segue, né? Na hora de desenhar. E considerar o círculo, né? Na hora de fazer a hitbox e tudo mais. E mostra que funciona direitinho com o sprite que eu desenhei, né? Isso aqui não... Sabe que eu criei uma expectativa muito grande, né? Do que eu consegui chegar com o painel aqui do Sprite, mas por aqui já dá pra ver que, pelo menos na lógica, né? De fazer um raio aumentando, mantendo a base do círculo, fica visualmente agradável, né? Fica compatível com o que tem aqui. E provavelmente até programável, né? Dá pra colocar no jogo desse jeitinho daqui. Aqui ó, testando com velocidades diferentes, né? Aqui é fazendo mais a parte aí do... essa aqui tá subindo de... começa subindo de 2 em 2, depois sobe de 4 em 4, no último 8 em 8. E isso aqui foi o limite, né? O tamanho máximo do pincel do Sprite, né? Que é o que eu tô usando para fazer os sprites. É esse daqui que chega. Isso aqui vai me ajudar na hora de programar, na verdade. Posso observar mais ou menos o padrão que o raio disso aqui segue, né? Na hora de desenhar. E considerar o círculo, né? Na hora de fazer a hitbox e tudo mais. E mostra que funciona direitinho com o sprite que eu desenhei, né? Isso aqui não... Sabe que eu criei uma expectativa muito grande, né? Do que eu consegui chegar com o painel aqui do Sprite, mas por aqui já dá pra ver que, pelo menos na lógica, né? De fazer um raio aumentando, mantendo a base do círculo, fica visualmente agradável, né? Fica compatível com o que tem aqui. E provavelmente até programável, né? Dá pra colocar no jogo desse jeitinho daqui. Ok, aqui é a documentação que eu encontrei da parte de desenho dinâmico. Foi bem facinho até de encontrar. Isso aqui é uma figura geométrica sendo desenhada a partir de código, né? E aí que é só você pegar a posição, né? Que eu vou pegar a partir de um objeto, um node que eu vou criar na altura da boca do personagem, né? Pra ser tipo o chiclete saindo da boca dele. O raio. E eu vou manipular um pouquinho o transform para mexer o raio. Opa, eita droga. Para mexer o raio conforme eu vou... ele vai aumentando para ter aquele efeito, né? Da base ficando parada e o raio subindo. Conforme o círculo aumenta. E diminuindo também. E a parte de controlar uma hitbox com a mesma coisa. O princípio é basicamente o mesmo. Você consegue acessar a variável do raio a partir da API. Então é isso aí, eu acho que isso aqui encerra a parte de desenhar sprites, né? Encerra a parte de desenhar sprites. Então finalmente chegamos na parte de programar a parte do platformer, né? Eu vou pegar esses sprites que eu fiz, vou fazer as alterações, pegar um projeto de base, né? De um platformer e fazer as alterações para colocar meu sprite. Primeiramente eu quero colocar o sprite, né, em si. Segundo, eu vou alterar a questão das rodinhas, né? Eu quero as rodinhas fazendo uma coisa dependendo da velocidade atual, né? Você faz um eixo Z, né? Uma rotação no eixo Z com base na velocidade, isso é tranquilo. Inclinação do personagem também, alterar o eixo, né? Um eixo vertical altera um pouquinho, faço a inclinação dele, se ele estiver acelerando.
a parte do freio, né? Fazer as partículas do freio. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E por último a parte da bolha de chiclete, né? Eu quero fazer a parte do efeito no círculo saindo da boca do personagem, controlado por uma variável que você vai mexendo por enquanto com a barra de espaço. Isso aí eu quero fazer, então essa é a meta no momento com esse projeto. Pegar um projeto de plataforma e colocar os assets do jogo novo que eu criei agora funcionando. Tendo ele funcionando, eu começo a pensar na parte dos controles alternativos, né? Usando o microfone. E por último, o controle de movimento. A parte do controle de movimento, mas a parte do jogo base já está bem... já estamos prontos para começar ela, né? Fazer o jogo usando os controles tradicionais e os assets novos. E é isso aí.